comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, no capítulo de número 30, versículos do 37 ao 42. Eu venho fazendo nas oportunidades que o Senhor tem nos permitido aqui no Louvor e Palavra, tenho feito uma série de ministrações no livro do Gênesis, com o propósito de estimular você a se tornar um examinador da palavra de Deus, um leitor da Bíblia Sagrada. Eu não sei se você já leu toda a Bíblia, mas se você não leu toda a Bíblia, eu quero lhe estimular a se tornar um leitor da Bíblia Sagrada, lendo 3 capítulos por dia, olha, somente 3 refeições, porque a Bíblia é pão que alimenta a tua alma. Lendo 3 capítulos diariamente, você reserva uma refeição de manhã, um capítulo, faz aquela refeição do meio-dia, um capítulo da Bíblia, alimenta a tua alma também, junto com o teu corpo, tá bom? E à noite, você também reserva lá um tempo para mais um capítulo da Bíblia, lendo em sequência. Em um ano, você terá lido toda a Bíblia Sagrada. Então, se você não leu toda a Bíblia ainda, eu te convido, é um convite do coração de Deus para o teu coração. Jesus declara que devemos examinar as Escrituras, porque elas contêm o caminho para a vida eterna. Então, examine a palavra de Deus. Olha, lâmpada para os meus pés, declara o salmista, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É dito, medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E se você reserva 3 momentos do dia para ler a Bíblia, então você também não vai deixar de orar, porque você lê e em seguida você fala com Deus. Olha, é uma experiência maravilhosa. Isso vai mudar, vai transformar o teu relacionamento com Deus, a tua caminhada espiritual. Amém? Então, hoje, dando sequência ao que nós vínhamos examinando, meditando, eu te convido ao livro do Gênesis. Estamos passando pela narrativa dos ocorridos na vida de Jacó. Livro do Gênesis, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 37 ao 43, nos declara assim a palavra de Deus. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as varas e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amados, queridos, nós estamos em um momento em que, depois de ter estado com seu tio Labão por 14 anos, 7 anos em que trabalhou para pagar o dote de sua esposa Lia,
7 anos em que trabalhou para pagar pelo dote de Raquel. 14 anos que Jacó trabalhava para o seu tio em Padã Arã. Jacó chegou em Padã Arã fugido da casa de seus pais. Jacó chegou em Padã Arã sem riqueza nenhuma, sem meio algum, sem possuir nenhum bem, só levava um cajado, a roupa do corpo. Olha a situação de Jacó. Ele chegava ali sem nenhuma possibilidade no disposto a recursos materiais, mas a caminho de Padã Arã, dormindo ele com a cabeça sobre uma pedra, teve ele uma visão de Deus, na qual o Senhor mesmo estava diante dele e se revelou para ele e disse: eu sou, porque Deus é todo poderoso, eu sou o Deus de Abraão. É como que a dizer, o Deus das promessas, o Deus que faz uma chamada para a tua vida, o Deus que te convida a caminhar comigo, a peregrinar comigo. Eu sou o Deus que tem um projeto para a tua vida. E ele diz: eu sou Deus de Isaque, o teu pai. Ou seja, eu sou Deus que geração após geração conservo a minha bênção, conservo a minha promessa sobre a vida daqueles que atentam para o chamamento que eu lhes faço. Eu sou o Deus que está aqui diante de ti, te faço uma promessa, que eu te abençoarei. Assim como abençoei Abraão e Isaque, também vou te abençoar. Olha, eu vou abençoar a tua semente, esta terra por onde peregrinas eu te darei, a ti a tua semente depois de ti. E o Senhor faz promessas ali a Jacó. E quando Jacó desperta do sono, ele entende, ele diz: quão terrível é este lugar. Ele percebe, esse lugar é a morada de Deus, e eu não sabia. E Jacó, cheio de temor e tremor, pega a pedra que lhe serviu de travesseiro aquela noite, e ele coloca em pé, e erige ali uma coluna, erige ali um fundamento, um marco, uma demarcação permanente para a sua vida, e derrama o azeite que tinha sobre aquela pedra e faz ali um voto ao Senhor, diante de tudo que Deus lhe revelou, diante de tudo que Deus colocou diante dele. Ele faz então um voto, ele firma uma aliança, ele faz um aceite daquela aliança, e naquela aliança, mesmo não tendo nada, mesmo não possuindo nada, Jacó estabelece condições diante de um Deus que disse que o abençoaria. E é como quem diz assim: se Deus realmente me abençoar. E aí na mente de Jacó, que não tinha nada, ele pensa naquilo que ele mais precisava. Ele diz: se ele me der roupa para vestir, se ele me der alimento, pão para me alimentar, ele declara: se nessa viagem ele me guardar do mal, se ele me conduzir em segurança, em paz me levar nessa viagem que vou, e em paz ele me trouxer de volta à casa do meu pai, ele então, diante disso, ele diz: de tudo quanto Deus me der, porque Deus tinha dito que o abençoaria. Ele entende que Deus vai abençoá-lo. Ele não tinha nada, mas ele, diante da promessa, ele diz: de tudo que o Senhor me der, eu certamente lhe darei a 10ª parte, eu lhe darei o dízimo em oferta de gratidão pela sua bênção, de reconhecimento que eu, não tendo nada, se vier a possuir alguma coisa, é porque Deus está me abençoando. Sendo eu fugitivo, se vier a ter algo, é porque Deus está me abençoando, e eu estarei lhe ofertando a minha oferta de gratidão. Eu lhe darei o dízimo de tudo quanto ele me der. Veja, Jacó não diz de tudo quanto eu tenho, mas ele diz de quanto Deus me der. Porque o que Jacó tinha? Tinha roupa do corpo, um cajado. Ele diz: é de tudo quanto ele me der, porque eu não tenho nada, então eu lhe darei tudo. Jacó tinha perdido tudo. Jacó tinha perdido a herança que teria
ali na casa do seu pai. Jacó, ele não tinha absolutamente nada. E indo ele agora naquela viagem, ele faz esse voto, ele faz essa aliança, ele faz esse concerto com Deus. E Deus está atento ao que Jacó está falando, porque o coração de Deus é desejoso de abençoar. A palavra declara que, olhando para o primeiro casal, ele declarou sobre aquele casal uma bênção plena, ao dizer para o homem e a mulher: frutificai. E aqui está o primeiro estágio da bênção, é a frutificação. Porque se você não vai frutificar, você não tem condições de ir para lugar nenhum. É por isso que poder frutificar é a possibilidade de crescimento. Poder frutificar é a possibilidade de alcançar aquilo que ainda não se alcançou. A palavra diz que o Senhor, ele planta uma figueira na vinha e ele vinha periodicamente observar se aquela figueira ela tinha produzido figos. E ele no terceiro ano vai dizer: plantei esta figueira na vinha, mas já é o terceiro ano que eu procuro o seu fruto e não encontro nada. E ele diz: ela está plantada inutilmente no meio da minha vinha, porque fruto nenhum ela produz. Ou seja, um sinal da bênção de Deus é a capacidade, a possibilidade de frutificar. É por isso que naquela cultura, a mulher que não dava frutos, ou seja, que não concebia, ela vivia debaixo de um opróbrio muito grande, porque era visto como sinal da bênção plena de Deus sobre uma família, a possibilidade de frutificar, de ser frutífero. E assim o Senhor, olhando para aquele casal, ele diz: frutificai. E em seguida vem o segundo elemento da bênção completa, quando Deus diz: multiplicai. Ou seja, eu vou frutificar e o meu fruto vai multiplicar, vai crescer, vai ser aumentado, vai ter aumento nos meus termos. Frutificai, multiplicai. E o Senhor coloca um terceiro elemento nessa bênção plena quando ele diz: transbordai. O salmista diz que quando atravessa o vale da sombra da morte, ele tem uma convicção. Qual é? Ele diz: ele vai preparar uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Ele diz: ele vai ungir a minha cabeça com óleo, é sinal da sua aliança, da sua presença na minha vida. E ele diz: e o meu cálice transborda. É o fruto da vida e transbordando. Frutificou, multiplicou. E ele diz: o meu cálice transborda, a alegria vai ser abundante, sabe? Eu terei muita alegria, eu terei felicidade, eu terei prosperidade na terra. Então o Senhor, olhando para o casal, o primeiro casal, ele diz: frutificai, multiplicai, transbordai. E aqui Deus, ele apresenta mais três elementos dessa bênção plena, quando ele diz: dominai, sujeitai. Veja, dominai e sujeitai. E aonde? No céu, na terra, no mar. Ele diz: eu lhe dou sujeição e domínio. Não importa o território, se na terra você vai ter sujeição e domínio, e se navegar as águas, eu te darei sujeição e domínio. E lá no céu, quando você se voltar para mim no céu, eu te darei sujeição e domínio. Deus está dizendo assim: eu vou ouvir a tua oração, eu vou socorrer você na hora das crises. O olhar de Deus está sobre aquele casal para os abençoar, para lhes dar uma bênção completa. É a bênção que ele diz em Malaquias: uma bênção tal, da qual vos há de ver a maior abastança. Ele diz: eu abrirei as comportas dos céus, porque nos seus ricos depósitos Deus tem mais que o suficiente para toda a terra. Ele disse: eu vos abrirei as comportas. Veja, não são as portas, porque porta é um lugar onde passa pouca coisa. Agora comporta não. Comporta, quando você abre, passa a tromba d'água. Comporta, quando você abre, tudo que está represado começa a fluir, começa a ter vazão. Deus está falando de uma bênção, mas uma bênção avassaladora. Deus está falando de uma bênção, mas é uma bênção transbordante.
transbordante, é uma bênção que vem com a frutificação, é uma bênção que vem multiplicando, é uma bênção que vem transbordando, é uma bênção que vem com poder e autoridade, que dá sujeição e domínio, e não importa em que território você esteja, mas eu estou no meio dos mares, eu estou no meio das tempestades. A palavra diz que aqueles que navegam nas grandes águas, diante das tempestades, no meio das grandes vagas, mercadejando nos oceanos, quando se sublevam contra eles os mares, eles levantam os olhos para os céus. Olha a sujeição, olha o domínio diante do Todo-Poderoso. Quando eles se voltam para o céu e eles erguem suas mãos em oração, e diz a palavra: Deus escuta as suas orações, e Ele promove calmaria, e Ele aquieta as águas e os conduz em segurança ao lugar, ao porto seguro. O que é isso? É a bênção de Deus. Quando Jacó faz esse compromisso de andar com Deus, quando Jacó aceita a aliança que Deus está lhe propondo, estando ele no meio do deserto e nada possuindo, ele então firma com Deus uma aliança, ele firma com Deus um compromisso, porque olha, aliança é uma via de mão dupla. Aliança envolve um compromisso de dois, pelo menos. Há um compromisso do lado de Deus e há um compromisso do lado daquele que participa da aliança com Deus. Existe um compromisso mútuo a ser observado. Deus, ele diz: eu vigio. Veja como Deus é fiel. A palavra diz que ainda que sejamos falhos e infiéis, Deus permanece fiel. Ele diz: eu velo, eu vigio pela minha palavra para cumprir a minha palavra. Olha, em todo tempo Deus é fiel. A palavra diz que Ele procura aquele que é fiel. O fiel agrada a Deus, de modo que, meu amado, minha amada, quando Jacó firma aquela aliança, Deus aceita os termos da aliança. É pão, eu vou prover pão. É veste, não vai faltar veste. Jesus, olhando para os discípulos, diz: por que vocês estão preocupados com o amanhã? Olha o lírio do campo, nem Salomão se vestiu como eles, porque vosso Pai é quem veste o lírio do campo. Olha as aves do céu, olha os passarinhos. Deus alimenta os passarinhos, não tendo eles campo para semear, não tendo eles lugar para recolher as suas colheitas, mas o vosso Pai os alimenta. Aí o Senhor diz: é Ele quem cuida dos passarinhos. E olhando para os discípulos preocupados, Ele diz: vocês são mais importantes do que os passarinhos. E aqui Jacó está diante de um Deus que aceita o compromisso. É proteção que você quer? Eu vou te cercar. Eu serei o muro te envolvendo. Eu serei como um muro diante de ti. O mal não vai chegar. Mal nenhum chegará na tua tenda, diz a palavra. Porque a mim se apegou com amor. Livrá-lo-ei e o glorificarei, porque creu no meu nome. Aquele que habita, diz o salmista, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Debaixo das suas penas descansará, debaixo das suas asas descansará. Ele afirma em fé: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu galardão, nele eu confiarei, nele estarei sempre seguro. Querido, amado, Deus está observando aquilo que Jacó lhe pede. É êxito na viagem, eu vou diante de ti. Ele diz: quando tira as minhas ovelhas para fora, eu vou diante delas. Você está na viagem, Deus vai adiante de você, porque Ele diz: olha, e elas me seguem, aleluia, porque ouve a minha voz, eu vou na frente. Ele declara: estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Segurança e proteção. Deus está observando o que Jacó lhe propõe. Passados 7 anos, quando finalmente Jacó pagou o dote, não deve mais nada a Labão, Jacó então planeja voltar. Mas Labão não deixa que Jacó volte, porque diz Labão para Jacó: olha, eu reconheço que eu fui grandemente abençoado por Deus, por amor de ti. Aleluia. Ele está reconhecendo que Jacó tem a bênção de Deus, que aonde Jacó coloca o pé, frutifica, aonde Jacó coloca a mão, multiplica.
transborda e Labão tem recebido a bênção, porque Jacó é empregado de Labão. A bênção que está no trabalho de Jacó está vindo de modo transbordante sobre Labão. Então Labão não quer perder Jacó. Ele diz: eu reconheço que eu fui grandemente abençoado por tua causa. Não vai embora não, me diz o teu salário que eu te pago. Olha só, fica à vontade para propor o teu salário. E Jacó olha para Labão e diz: tu não tem que me pagar nada. É difícil, né, querendo uma coisa dessa? O patrão diz: olha, me diz o teu salário. E a pessoa diz: não, você não tem que me pagar nada. Glória a Deus. Por que Jacó fala isso? Porque Jacó, ele crê na bênção de Deus. Ele crê que é do Senhor que vem a bênção. É do Senhor que vem a prosperidade para a sua vida. É do Senhor que vem aquilo que vai trazer transbordamento, sujeição e domínio para a sua vida. De modo que ele diz para Labão: não tem que me pagar nada. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou passar no teu rebanho. E diz a palavra aqui, no versículo 32 do capítulo 30: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Jacó está dizendo assim: olha, eu vou pegar do rebanho aquilo que não tem muito valor, aquilo que é improvável, porque ovelha branca, cruzando com ovelha branca, dificilmente vai aparecer uma ovelha morena. Ovelha branca, cruzando com ovelha branca, a maioria do rebanho era tudo a lã branquinha. Então, ovelha branca, cruzando com ovelha branca, dificilmente vai aparecer uma salpicada. Estatisticamente, é improvável que surja daí uma grande quantidade, uma quantidade muito pequena. Não é? É uma ocorrência genética muito improvável. Então, Jacó está propondo a Labão algo que Labão daria com facilidade para ele, porque ele está pedindo aquilo que é improvável. Ele está se colocando em uma situação de não facilidade, em que dificilmente ele teria crescimento, dificilmente ele teria prosperidade aos olhos de Labão. Ele diz: olha, eu vou pegar do rebanho aquilo que é mais difícil de acontecer, e o que é malhado, salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. E Labão diz: muito bem, seja assim como você tem dito. Mas Labão, que queria que Jacó ficasse preso a ele, Labão que queria que Jacó ficasse limitado a viver de subsistência, de não ter crescimento, sabe, de viver em uma situação de limitação, que até então foi assim que Jacó viveu. Jacó trabalhou para pagar o dote das suas esposas, e Jacó vivia pela subsistência, de fato, pela roupa. Ele trabalhava pelo que comia, pelo que a esposa comia, mas ele não tinha crescimento. Ainda que a bênção estivesse sobre a sua vida, todo o transbordamento que ele produzia ia para Labão. E Labão queria conservar Jacó nessa limitação, sabe? Nesse lugar apertado, nesse lugar entanguido, limitado. É aí que Labão queria Jacó. E Labão, querendo manter Jacó preso a ele, diz a palavra que Labão se serve então de um estratagema para manter Jacó preso a ele, porque diz a palavra: e separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Versículo 35 diz isso. 36 diz: e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Ou seja, Labão foi lá, e aquilo que poderia ajudar Jacó, que eram os salpicados, os malhados, que já existiam no rebanho e que iriam frutificar, e aí daí viria a bênção para Jacó, o salário de Jacó. Ele tira de Jacó qualquer possibilidade de receber alguma coisa, porque ele tira aquele rebanho e coloca distante 3 dias de Jacó. E Jacó agora só tem ovelhas brancas para apacentar. Mas e o salário de Jacó? Aleluia. E como é que fica Jacó? Jacó não reclama. Como é que fica Jacó? Jacó não protesta. Como é que faz Jacó? Jacó podia ter protestado, podia ter brigado com o seu patrão. Jacó não briga com o seu patrão. Aleluia. 2 não brigam se um não quiser. Mas o Jacó tem o quê? O que Jacó tem? Ele tem uma promessa.
Jacó tem o quê? Ele tem uma convicção. Ele disse: o Deus de Betel, ele me disse: eu darei pão. O Deus de Betel me disse: eu darei veste, eu darei proteção, eu te abençoarei por onde você andar. O Deus de Betel disse: eu não te deixarei enquanto eu não cumprir cada uma das minhas palavras que te tenho falado. Ele crê, sabe? E crendo, ele tem uma visão. E nesta visão, ele começa a agir por fé. O que é fé? É a convicção. E o que é fé? É a certeza. Certeza de quê? Daquilo que o olho carnal não vê, mas que o coração espera em Deus. O coração tem convicção. Deus vai fazer, mas é improvável que nesse lugar tenha como dar certo, é improvável que nessa situação tenha como dar certo. Alguém chega para um discípulo, futuro discípulo, e diz: olha, conhecemos Jesus de Nazaré, filho de José, ele é o Messias prometido. E aquele discípulo, salvo engano Bartolomeu, ele vai dizer, olhando para aqueles que diziam que tinham conhecido o Messias, o prometido, o esperado, filho de José, de Nazaré, ele olha, lembra... Pensa em Nazaré, aquela aldeiazinha, aquele lugar sem futuro, aquele lugar que não é importante, aquele lugar, sabe, tão pequeno, onde nada acontece. Ele olha para aqueles que diziam, que traziam aquela nova para ele e diz: sai alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa daquele lugar sem futuro? Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Deus é Deus dos improváveis. Deus é Deus dos improváveis. Aleluia. Ele não depende de condição favorável para fazer. Ele não depende de condição favorável para chamar à existência aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu querer. Nada impede o seu agir, nada impede o seu querer. Jacó tinha essa convicção e por isso ele continua cuidando, trabalhando e confiando. Eu vou dizer de novo: cuidando, trabalhando e confiando. Cuida, trabalha, confia. Cuida, trabalha, confia no Senhor Todo-Poderoso. E diz a palavra, declara a palavra. Então tomou Jacó varas verdes. E aqui Jacó, você vai entender depois porque que Jacó faz isso. Aqui é uma estratégia. Deus é Deus que dá estratégias. Eita glória. Aleluia. Eu vou falar que é para você entender. Deus é Deus que dá estratégia. Deus diz como fazer. Deus orienta como fazer. Deus mostra um caminho. Deus abre a porta. Deus dá a capacidade. Capacidade vem de Deus. Ele pega Bezaleel e dá a ele capacidade. Para quê? Para fazer. Capacidade para quê? Para executar. Capacidade para quê? Para fazer obras de fundição em ouro, em prata, e capacitou, e Bezaleel é capacitado a fazer segundo o querer e a vontade de Deus. Deus capacita, ele é o Senhor. Toda a ciência vem de Deus, e sabedoria também vem de Deus, e visão vem de Deus, e sonhos, Deus ele dá sonhos. Aleluia. É bastaia. Ele diz: vai por aqui, terrai, vai por aqui que você não vai errar o caminho, segue por aqui. Quando Israel estava no deserto, ele estava com Israel todo o tempo, de dia, numa coluna de nuvem que, sabe, trazia refrigério. A presença dele traz refrigério. Ele estava numa coluna de nuvem que, oh, aleluia, que já tinha provido maná logo de manhã. Tem estratégia de Deus para você atravessar o deserto. E de noite, faz frio, a coluna de nuvem se incendiava, iluminava o deserto. Ninguém pagava a conta cara de energia elétrica como a gente paga. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor mesmo iluminava o seu povo. O Senhor mesmo aquecia no meio do deserto, do frio. A presença de Deus aquecia e todo o mal ficava distante, porque o lobo olhava e dizia: ali não dá, porque ali tem fogo. O leão rugia e dizia: ali eu não posso atacar, aquele acampamento não dá. Por quê? Porque ali tem fogo, ali tem uma presença, ali tem uma proteção, ali tem um cuidado. Deus dá estratégia para atravessar lugares difíceis. O salmista diz: ainda que eu passe pelo vale, o vale da sombra da morte é lugar difícil de escapar, é trilha apertada. Ainda que eu vá pelo vale perigoso da sombra da morte, ele diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara
e o teu cajado me consolam. O cuidado de Deus, a estratégia que vem de Deus para avançar e não recuar. Querido, amado, ele toma Jacó varas verdes de álamo e de oliveira e castanheiros, descascou nelas riscas brancas. Eram vegetais que, quando tirava a lista do caule, o caule tinha uma capa escura, mas quando tirava aquela lista, aquela cobertura do caule, ficava o caule branquinho. E ele foi tirando e fazendo listas brancas no caule das aveleiras, dos álamos, dos castanheiros, descobrindo a brancura que nas varas havia. E diz a palavra: e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. Jacó tem uma visão. Qual é a visão? É que o seu salário não será ovelha branca. Ele disse a Labão: olha, quando vieres verificar o rebanho, se tiver comigo algum branco é ladrão, me tenha como ladrão. O meu é o salpicado, malhado, moreno. Veja o que Jacó estabeleceu. Mas na visão de Jacó, a sua bênção era o salpicado, era o improvável. A sua bênção não vinha da facilidade. A sua bênção vinha de Deus. Aleluia. Vinha de Deus. Deus não depende de facilidades. De modo que, quando as ovelhas iam beber água, iam às fontes de água, elas concebiam, elas cruzavam. E Jacó, por fé, ele colocou ali aqueles galhos descascados com listas brancas. E na visão de Jacó, enquanto as ovelhas brancas cruzavam, era improvável que nascesse uma salpicada. Enquanto as ovelhas cruzavam, era improvável que nascesse uma morena. Era improvável, deixa eu dizer para você, era improvável que a minha esposa me desse uma filha. Endometriose. A médica já tem que arrancar o útero, tem que tirar esse útero daí para você parar de ter dores, para parar de ter esses sangramentos, possibilidade de hemorragias, incômodos muitos. Era improvável. Você não tem mais como engravidar, então arranca esse útero. Deus é Deus dos improváveis. Aleluia. Deus é Deus dos... Dia 17 de abril, a Anne completou 1 ano, porque Deus é Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis fala contigo nessa manhã. O Deus das impossibilidades fala contigo nessa manhã. O Deus que não depende das probabilidades favoráveis fala contigo nessa manhã. As ovelhas brancas concebiam, e na visão de Jacó, uma visão de fé, aquela ovelha vai conceber uma ovelha morena. Aleluia. Oh glória. Olhava para a outra ovelha que estava cruzando e dizia: aquela ovelha vai conceber uma ovelha listrada. Vai tomando posse. Tem gente que abre a boca para se amaldiçoar, mas abre a boca agora para abençoar a tua vida. Você tem que olhar para a porta fechada e vou dizer: a porta ali vai abrir. Aquela porta vai abrir. Quando eu era aqui do Rio Largo, bem menino, bem criança, mamãe muitas vezes ia a Maceió de trem e me levava. Mamãe gostava de andar comigo, Kennedy. E a gente ia de trem, eu gostava porque era um passeio bucólico, sabe? Era tudo verde de um lado. Agora está bem diferente, mas naquele tempo tinha muito verde, muita mata. A gente passava por encachoeiramentos, não é? A gente ia passando ali por rios, por áreas ribeirinhas, e tem aquele entorno da Lagoa de Mundaú, que é uma coisa linda. E eu gostava do passeio de trem. Mas um dia mamãe passou num lugar que era um lugar muito grande, um prédio Kennedy, imenso, comprido. Demorou muito para a gente ir de um lado a outro daquele prédio. E enquanto a mamãe passava ali comigo, ela dizia: meu filho, essa aqui é a melhor escola de Alagoas. E eu olhava, era o atual IFAO, não é, que já foi Cefet, já foi escola técnica, aquele prédio imenso. E eu me indo do interior, e a mamãe dizia: olha meu filho, todo mundo que estuda nessa escola tem um futuro garantido. E eu: é mesmo, mamãe? Ela disse: é. Eu estudava aqui no interior, no Jardim Infantil Deraldo Campos, a escola bem pequenininha, sabe? Bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, o Deraldo Campos. A Michele está rindo, que ela sabe que é bem pequeno o Deraldo, bem pequenininho ali, sabe? 2 salinhas assim, e eu
eu com a mamãe, segurando no braço da mamãe, e ela dizia: meu filho, essa escola aqui, aquela escola era imensa, era gigante, glória, cabia uns 1000 degrau do campus ali dentro, ainda tinha folga para mais 1000, sabe, imensa escola, aquele lugar grande assim. E eu fiquei olhando pela grade, passando com a mamãe, e eu dizia: mamãe, como é que faz para estudar aqui? Ela disse: tem que estudar e tem uma prova, meu filho, para fazer. Eu digo: é mesmo, mamãe? Ela disse: é, só quem passa no exame dessa escola consegue estudar aqui, meu filho. E eu tenho um desejo muito grande que todos os meus filhos estudem nessa escola. Oh, glória! Ela já abriu a boca para abençoar os filhos. Eu tenho um desejo muito grande que os meus filhos todos se formem nessa escola. E eu segurei na mão da mamãe, e ali mesmo criança eu pensei em Deus. Eu disse: meu Deus, me faz estudar nessa escola. Eu creio no que a mamãe disse, eu vou estudar aqui nessa escola. Um dia eu vou ser aluno dessa escola. Eu segurei, segura aí, aleluia, vai segurando aí, abre a tua boca. Não diz que vai dar errado, mas diz: do Senhor dá certo. Do Senhor, com o Senhor dá certo. Eu e o Senhor somos garantia de vitória. Eu e o Senhor somos garantia de que tudo vai dar certo na nossa vida, sabe? E um belo dia, com 14 anos, eu tomei o trem para Maceió, e eu fui fazer a minha inscrição para o exame do curso que eu fiz, e passei, para a glória de Deus, e me formei, aleluia, e fui diplomado. Depois passou por lá, os meus irmãos passaram todos por lá, porque a mamãe abriu a boca, Camiléia, e disse: eu desejo, eu quero o melhor para os meus filhos. Queira o melhor. Olha, numa visão de Deus, qual é a visão que você tem? Aleluia. Mas eu estou num lugar improvável. É impossível que alguém lá do interior tenha acesso. De fato, lá quando eu estudava, pouca gente do interior, Kennedy, pouca gente do interior. Aqui na cidade, quem usava a farda da escola, sabe, saia no comércio com a farda, porque todo mundo admirava, dizia: estuda lá, glória a Deus, sabe? Era assim, porque era de difícil acesso, aleluia. Mas Deus é Deus dos improváveis. Deus é Deus dos improváveis. De modo que, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não são as varas. É improvável que uma vara que arrancou o caule tenha poder. Não é as varas, é a fé, aleluia. Mas é a fé na visão que Deus dá, é a fé na promessa que Deus dá. É diante de Deus que está a tua bênção, é diante de Deus que está a tua promessa, é diante de Deus que vem a resposta. Fica diante do Todo-Poderoso, pega o problema e coloca diante de Deus. Jacó, ele estava trazendo a improbabilidade, a impossibilidade, e trazendo para uma visão de fé. Traz o que é improvável para uma visão de fé. Eu me recordo que um certo empreendedor, ele foi num shopping tinha inaugurado, e todas as lojas estavam alocadas, todas, não tinha lugar. Ele foi ver se tinha lugar, e lá no meio ele viu uma loja que ainda não estava alugada, que ainda não tinha ninguém ocupando, e numa visão de Deus, ele disse: aquela loja é minha, oh glória. E Deus chegou no coração dele e ministrou dizendo: é tua mesmo, porque eu não deixei ninguém alugar para que você estivesse nela, aleluia. E ali ele mesmo orou e disse: Senhor, eu tomo posse por fé. Tem uma visão de Deus nessa manhã, recebe uma visão de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu futuro, para os teus estudos nesta manhã. Tenha uma visão de Deus para a tua história. Toma posse dessa visão por fé. Creia, de modo que diante daquilo que acontecia ali nas fontes, Deus é Deus de fontes. Eu me lembro de Aquisa casa, e o pai de Aquisa dá terras para Otoniel, o marido de Aquisa, no deserto. E Otoniel era um campeão do povo de Deus. E ele, recebendo de Caleb aquele território, é um território seco. Ele é um território onde é improvável que você prospere. É improvável que desse certo. Mas Aquisa, quando vê a terra toda seca, sem nada, sem possibilidade de prosperar. Ainda hoje o Negueb é um lugar muito difícil. É um lugar onde treinam as companhias especiais de Israel, a tropa de elite treina lá, porque é um lugar difícil, sabe? A Aquisa vai para aquele lugar, e quando ela vê aquele lugar, ela pensa que ali é um lugar de improbabilidades. Mas ela lembra, ela tem um pai,
Aleluia. Olha o lugar onde você está. Eu quero que você se lembre, você tem um pai. O lugar onde Áquisa estava não era um lugar favorável. O lugar pode não ser favorável, mas Áquisa lembra, eu tenho um pai. Eu sou filha de Caleb. Caleb é da geração que saiu do Egito. Caleb é o remanescente fiel de Israel, que atravessou o deserto. Caleb é aquele que permaneceu entre os 12 espias, dizendo, se o Senhor se agradar de nós, a secandeia, ainda que tenha gigante na terra, mas se o Senhor se agradar de nós, ainda que hajam altas muralhas da terra, mas se o Senhor se agradar de nós, ainda que o povo da terra seja maior e mais forte que nós, tenha mais recursos que nós, mas Caleb dizia, mas se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, prevaleceremos contra a impossibilidade, porque Deus é Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis vai nos abençoar. A bênção de Deus vai nos abençoar. Áquisa lembrou, eu sou filha desse homem. Rebaixo. A geração inteira ficou lá no deserto porque não cria. Mas Caleb atravessou o Jordão a pé enxuto com Josué. Eita, aí Astéia. Ela disse, tem uma bênção na minha família. Há uma aliança feita na minha história. Ela diz, eu vou falar com meu pai. A terra é seca, vai falar com teu pai. O lugar é difícil, começa a falar com teu pai. A porta está fechada, te volta para o teu pai. Elias, lembra, você tem pai. Eita, Raiostai. Ela monta no jumentinho e vai, quando chega na presença do pai, ela desce do jumento. Eita, Rabeca, Esteia, aleluia, ela desce do jumento. Ela não fala com o pai em cima do jumento, não. Com o pai a gente tem que descer, aleluia. Ela estava em cima, mas chegou na presença do pai, ela desce, porque o pai é maior. Pequeno sou eu sou pequeno, ele é grande. Eu posso ser pequeno, mas eu reconheço que Deus é grande. Eu vou dizer de novo, Deus é grande. Eu vou dizer de novo, Deus é grande. Fala para o teu problema, que o teu problema não é grande, mas que grande é o teu Deus. Começa a dizer, Deus é grande, Deus é grande. Fala para a impossibilidade, Deus é grande, grande é o meu Deus. E ela diz, pai, tu me deste terra seca, tu me deste terra improvável, tu me deste terra de impossibilidades, pai, mas tu és Senhor do impossível, tu és aquele que tem a bênção. E ela diz, me abençoa. E o que é que você quer, minha filha? Aleluia, porque o pai é assim, o filho chega, o pai atende, aleluia. O que é que você quer, filha? Adá, eu caia. Escuta Deus falando contigo. O que é que você quer, filha? O que é que você quer, filho? Adá, e me ataia. Na presença do pai, você é chamado de filho, aleluia. Na presença do pai, você é chamado de filha. Todos que o receberam, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, não nem da vontade do sangue, mas são nascidos de Deus, herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo, aleluia. Você está em uma aliança, e nessa aliança você foi feito filho, filha de Deus. Aleluia. E ela, como filha que é, ela diz, tu me destes terra seca, mas me dá, isso é fé. Eu creio que se eu pedir, oração é pedir, oração é buscar, oração é bater. Aquele que pede ao Pai recebe, aquele que bate na porta do Pai, a porta se abre. Aquele que busca no Pai, encontra no Pai resposta e provisão. Pai, me dá fontes. Minha filha, eu vou te dar fontes, mas Pai, me dá assim, olha, me dá fontes superiores e fontes inferiores. Ela está pedindo assim, me dá domínio na terra, mas domínio no céu, aleluia. A bênção completa, a bênção plena no céu, na terra. Me faz ser abençoada na terra, porque eu tenho fontes que me abençoam do céu. A minha bênção vem de cima. Ela pede ao Pai e o Pai lhe dá, aleluia. Ela não volta de mão vazia, porque ela tinha uma convicção: o meu Pai tem para me abençoar. Tenha esta convicção, o teu Pai tem para te abençoar. Ai, adostai. E sucedia, aleluia. Diz a palavra aqui no 40. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs as faces do rebanho para os listrados,
e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Visão de Deus, presença de Deus. Oh glória, tenha uma visão, a visão da fé. Busque a presença, o lugar da bênção. Na presença de Deus você está no lugar da bênção. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não pôs as varas. Veja, quando Jacó percebia que chegava uma ovelha fraquinha, sabe? Ele tirava as varas, Kennedy. Quando era ovelha fraquinha, ele tirava. Por quê, querido? Porque quem tem uma fé claudicante, sabe a ovelha fraquinha? É aquela ovelha que a fé é assim, ó. Tiago diz que oscila para lá e para cá, como as ondas do mar. A palavra diz peça, lá em Tiago, mas peça com fé. Oh glória, com fé, aleluia. Não seja como as ondas do mar, que vão para lá e para cá. Aleluia. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa. Quando a pessoa chega com aquela, será, mas eu não sei, sabe como é? É ovelha fraquinha, Kennedy. Ovelha fraquinha não tem visão. Não vive o improvável. Recebe força nessa fé, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu ministro fé, fortaleza na tua fé, para que você veja as visão, para que você veja a visão salpicada e malhada, a visão do Deus do improvável, a visão do Deus do improvável, as promessas do Deus do improvável, em nome de Jesus, sobre a tua vida. E cresceu o varão. Aleluia. Lembra a visão a bênção? A bênção. Frutificar. Lembra a bênção? Quem frutifica multiplica. Multiplicidade. Na multiplicidade, transbordamento. A amplitude de termos e de fronteiras. Sujeição e domínio. E diz a palavra, e cresceu o varão em grande maneira. Quando alguém diz aqui, eu quero um grande milagre, eu me alegro, porque essa é a visão da fé. Eu não quero um milagre, eu quero um grande milagre. Não pede, eu quero uma porta aberta, eu quero uma grande porta. Eu não quero uma porta que abra assim, aquela porta que abre assim, Kennedy. É imprensadinho, papai. Eu quero aquela porta que abre assim, ó. Recebe aí, querido, por fé, em nome mesmo. Se você não der um glória nisso, meu irmão, oh, glória, tem uma coisa errada. Aleluia. Assim, olha, recebe a bênção. Oh, glória, glória, glória. Glória, vê por visão as portas, aleluia. Tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém a pode fechar, diz o Senhor todo poderoso. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos, não foi um rebanho não, muitos rebanhos. Cada moreno era um rebanho. Rebanho dos morenos, rebanho dos salpicados, rebanho dos malhados, e o rebanho dos listrados. Aleluia. Eu vou dizer, rebanho dos improváveis. A bênção não é só para a ovelha de pelo branco. Eita glória. A bênção não é só para as ovelhas do pelo branco. Aleluia. A bênção também é para os improváveis. Deus é Deus dos improváveis. E teve muitos rebanhos e servas e servos. Olha, e apareceu camelo e jumento, aleluia. Porque com Deus é assim, irmão. Até o camelo, aleluia, tem bênção de camelo. Você sabe quanto é um camelo lá em Israel, Kennedy? É o preço de uma caminhoneta, aleluia. Eita, e Jacó tinha camelos. Bendito, eita, vai recebendo aí. O senhor está pregando teologia da prosperidade? Não, irmão, eu não prego teologia da prosperidade, mas eu prego o que a Bíblia diz. A bênção de Deus na vida daquele que crê e é fiel. Aleluia. Glória. Mas numa visão espiritual. Porque Deus não só trata de bênção material. Numa visão espiritual. E eu conversava com Deus sobre isso. Eu dizia, Senhor, toda a Bíblia aponta para Jesus. Glória. E Jesus aponta para o pecador. Jesus aponta, é Deus apontando para o pecador. E o Senhor disse, eu fiz uma promessa a Jacó. Eu fiz uma promessa a Isaac.
E eu fiz uma promessa a Abraão. Está, glória. Que promessa, Senhor? Eu perguntava em oração acerca dessa palavra. Hoje mesmo. E o Senhor me dizia, eu disse a Abraão, eu repeti isso para Isaac. Eu falei para Jacó que neles eu abençoaria todas as famílias da terra. Aleluia. Raiosteia. E naquele momento eu estava dizendo assim para Jacó, eu vou abençoar os morenos. Eita, arabacaia. Se eu fosse moreno, eu dava glória aí, viu, querido? Se eu fosse moreninho, eu começava a dar glória. Eu vou abençoar os morenos. Recebe a bênção aí, moreno. Ai, esteia. Mas não é só os morenos que eu vou abençoar, Abraão. Eu vou abençoar os listrados. Você é listrado? Começa a dar glória aí, listrado. Aleluia. Esteia. Oh, glória, a bênção de Deus também é para o listrado. E o salpicado? Eu vou abençoar também, Abraão, em ti. Eu vou alcançar o salpicado. E o malhado? Eu vou alcançar o malhado. A minha bênção, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção sobre a tua casa. Eu moro no norte, tem bênção para o norte. Mas eu sou do Rio Grande do Sul, tem bênção para o Rio Grande do Sul. Eu estou na Flórida, a bênção de Deus está chegando na Flórida. Eu estou na Suíça, tem bênção de Deus na Suíça. Ele veio para os que eram seus, diz a palavra, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, olha, o salpicado o recebeu, e o malhado também recebeu ele, e o moreno recebeu ele, e o listrado recebeu ele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito. Deus quer te dar poder e direitos nesta manhã. O Senhor quer te dar poder e direitos nesta manhã. Oh, glória, que devo fazer para receber isso, pregador? A palavra diz, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos. Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te fazer filho de Deus, filha de Deus, herdeiro do céu, co-herdeira com Cristo. O que é que Deus quer fazer? Ele quer fazer na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. O que é que eu devo fazer? Faz como Jacó. Faz como diz a palavra. Ele veio, ele está aqui. E o que é que eu devo fazer? Recebe ele. Oh, glória. Não importa se você é salpicado ou malhado. Não importa se você é listrado. Não importa se você é moreno. Se você é branquinho. Deus quer te abençoar. Ele quer te abençoar não só aqui, não só bênçãos materiais, mas Ele quer te dar salvação e vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te purificar de toda mancha. Mas é a mancha espiritual. De todo pecado Ele vai arrancar, Ele vai purificar. Ainda que o pecado seja vermelho como a escarlata, lavado no sangue, serás mais alvo, mais alvo, mais alvo, mais alvo, mais alvo que a neve. Oh, glória. O Senhor quer te abençoar. Para ser abençoado por Deus, faz como Jacó. Diga, eu aceito esta aliança de Deus na minha vida. Eu quero te convidar, você que ainda não entregou a vida para Jesus, vem para Jesus agora. Escreve, eu quero Jesus. Escreve, eu quero a proposta do Senhor Jesus para a minha vida. Eu quero salvação. Eu quero sair do charco, do lodo do pecado. Eu quero sair da droga. Eu quero sair do fumo. Eu quero sair da bebida. Eu quero sair da prostituição. Eu quero sair do engano. Eu quero sair da prisão. Eu quero libertação. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse, aquele que vem a mim, olha, é salpicado, pode vir a mim. É malhado, pode vir a mim. É listrado, pode vir a mim. É moreno, pode vir a mim. Vem aquele que vem a mim, diz o Senhor. Vem com fé. Oh, glória, vem com fé. Oh, aleluia, é com fé que você é salvo. Crê no Filho de Deus. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra, senão através de Jesus, senão através do nome de Jesus. Creia neste nome. A palavra diz que com a tua boca, isso é fé, confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres no teu coração, verdadeiramente serás salvo. Deus amou o mundo, o dos salpicados, dos malhados, dos listrados, dos morenos, aleluia, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Ele deu o seu, eu sou branquinho, Ele também te amou. É a bênção para todos. Ele te chamou
amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, toda aquela, salpicado, malhado, aleluia, tá listrado, branquinho, moreno, todo aquele, do sul, do norte, do leste, do oeste, oriental, ocidental, Ele te ama, Ele quer te salvar. Ele deu o seu Filho unigênito para que toda aquela que nele creia, fé, vem com fé que vai acontecer na tua vida. Oh glória, vem com esta fé crendo na palavra. Creia, o crer vem pelo ouvir, tome posse da palavra. Eu estou afastado, vem também, aleluia. A bênção também é para você, escreva: eu quero. Toma posse nessa manhã deste passo para Jesus. Eu pergunto, onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? Aonde está a primeira vida que ouviu a palavra, entendeu a palavra e entende que é do Senhor que vem a bênção? E isso é por fé, é na presença do Senhor que você está. E é este passo de fé que você precisa dar agora.